Razão número 15. Existem centenas de versões bíblicas. Como mencionado no tópico anterior, existem milhares e milhares de variações nos manuscritos bíblicos. Acrescentado a isto o fato histórico de que existiram centenas de versões bíblicas, variando cada uma tanto em tradução quanto em fontes textuais. A questão é, qual é a versão correta? Ou qual é a versão mais fidedigna ao original? A possível resposta dependerá de qual lado você estiver, ou de católicos ou de protestantes. Outra saída dependerá de qual especialista bíblico você depositará sua confiança e credibilidade. É fato de que algumas versões são inferiores a outras. Os avanços nos campos arqueológicos possibilitaram descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, que alteraram nosso conhecimento sobre locais e linguagens bíblicas antigas. Sabemos mais hoje pelos avanços dos estudos bíblicos que nossos antepassados de 100, 200, 1000 anos atrás. Deste ponto de vista, versões bíblicas contemporâneas provavelmente possuem certa superioridade em relação às suas versões mais antigas. Por outro lado, Bíblias transcritas a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo, do IV século, em língua inglesa, a Douay-Rheims, são baseadas em textos originais que não existem mais. Portanto, estas versões passaram por 16 séculos de possíveis corrupções. Isto causa um problema considerável aos protestantes, pois significa que os protestantes modernos possuem, por assim dizer, uma versão bíblica melhor ou mais acurada que a Bíblia de seus antecessores, que, portanto, possuíram Bíblias de menor qualidade, que, por sua vez, leva a concluir que os protestantes modernos possuem uma Bíblia mais completa, com uma autoridade final que a Bíblia é menos completa do que os antigos protestantes. Só que esta discrepância entre autoridades começa a diminuir a doutrina da sola Escritura, pois esta significa que uma Bíblia não é mais ou menos autoritária que outra, e se uma não é autêntica e completa, a probabilidade de produzir doutrinas erradas é imensa. Logo, a função particular da Bíblia como autoridade final falha, pois não pode ser mais uma autoridade final. Outro ponto a considerar é que traduções bíblicas, como produtos humanos, não são completamente objetivas e imparciais. Um pode se sentir mais à vontade de incluir notas a uma passagem de uma maneira que corresponde melhor à doutrina que deseja transmitir. Um exemplo disto é a ocorrência da palavra grega paradóceis nas Bíblias protestantes. Como negam a existência da sagrada tradição, algumas traduções trazem esta palavra como ensinamentos ou costumes e não tradições, sendo que esta última é a que mais se encaixa na tradução correta e a posição católica. Ainda outra consideração é que algumas versões são corrupções bíblicas notáveis, como é o caso da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, a New World Translation. Nela, os tradutores manusearam passagens bíblicas para propagar doutrinas erradas. Agora, a menos que haja uma autoridade fora da Bíblia para declarar tais traduções como falsas e perigosas, com qual autoridade e revelação divina os protestantes podem considerar esta ou aquela tradução como falsa? Com qual autoridade os protestantes podem impedir os testemunhas de usar esta tradução para difundir suas doutrinas? Os protestantes responderiam que este caso pode ser encontrado na Bíblia, através dos estudos de pesquisadores bíblicos. Contudo, isto ignora o fato dos testemunhas também basearem sua tradução em estudos especialistas. Forma-se um jogo de vai e volta, colocando as conclusões de um especialista contra o outro, uma autoridade humana contra a outra. Este problema somente pode ser resolvido pela intervenção de um magistério infalível ou com autoridade de falar por Cristo. O católico sabe que esta autoridade é a Igreja Católica e a autoridade de seu magistério. No exercício desta autoridade, os bispos católicos conferem o imprimatur, que deve constar nas primeiras páginas de certas versões bíblicas e outros tipos de literatura religiosa, para alertar os leitores que aquele livro não contém nada contrário ao ensinamento de Cristo ou dos apóstolos. Razão número 16.
A Bíblia não estava disponível até o século XV. Essencial à doutrina da sola Escritura é a ideia de que o Espírito Santo guia cada crente na interpretação infalível de qualquer passagem bíblica. Esta ideia, no mínimo, requer que todos possuam Bíblias ou acesso a ela. A dificuldade de tal pensamento está no fato de que a Bíblia não era um produto de massas disponível para todo mundo até o advento da imprensa no século XV. Mesmo depois disso, custava certo tempo até que um número ideal de Bíblias fosse impressa para suprir a população. A difícil situação que esta ideia coloca é que milhões e milhões de cristãos ficaram sem uma autoridade final até o século XV, na total confusão espiritual, a menos que eles pudessem possuir uma Bíblia manuscrita. Qualquer um consideraria Deus um tanto quanto cruel por causa disto, pois teria revelado sua mensagem de salvação para a humanidade por Cristo, mesmo sabendo que esta mensagem não estaria disponível a esta mesma humanidade por 15 séculos. Porém, sabemos que Deus não é cruel, mas tem um amor infinito por nós. Por esta razão, não nos deixaria na escuridão. Nos enviou seu único Filho para nos mostrar o reino de Deus, como deveríamos agir e crer, e este Filho estabeleceu uma igreja para promover esses ensinamentos através da pregação aos letrados e iletrados. Assim, a fé vem da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Cristo também deu à sua igreja a garantia de que ele sempre estaria com ela, nunca permitindo que ensine o erro. Deus, por essa razão, não abandonou o seu povo e fez com que, antes da invenção da imprensa, estes chegassem ao conhecimento de seu Filho. De fato, Deus-nos um mestre infalível, obra divina, a Igreja Católica, para nos dar toda a informação necessária sobre a Boa Nova e da forma certa. Razão número 17. A sola Escritura não existia antes do século XIV. É uma realidade dura, mas deve ser encarada pelos protestantes o fato de que esta doutrina não surgiu antes do século XIV e não se difundiu antes do século XVI. Um tempo longo, muito longo, desde a era dos apóstolos e da fundação da Igreja de Cristo. Este fato, claro, é simplesmente ignorado pelos protestantes, mas sozinho é razão para refutar a sola Escritura. Esta doutrina não existia antes de John Huss, precursor do protestantismo no século XIV, e somente ganhou difusão quando Martinho Lutero, no século XVI, veio trazer suas tradições de homens para pôr no lugar da autêntica doutrina cristã. Esta doutrina, portanto, não somente surgiu do nada, mas também representa uma mudança abrupta e radical no ensino dos apóstolos. Claro, os protestantes afirmam que a própria Bíblia ensina a sola Escritura, e por isso esta doutrina é tão antiga quanto a Igreja. Contudo, como mostramos nos primeiros tópicos, a Bíblia não ensina esta doutrina em lugar algum. A insistência nesta afirmação é uma tentativa de forçar um contexto bíblico que mais se adeque ao que se pretende. Um exame acurado da história revela se uma crença foi ou não originada por Jesus e pelos apóstolos, ou se apareceu em algum outro lugar no tempo. O fato é que, apesar dos esforços protestantes, os registros históricos são silenciosos quanto à doutrina da sola Escritura antes do século XIV. Razão número 18. Produz maus frutos, como divisões e disputas. Se esta doutrina fosse correta e santa, então todos os protestantes deveriam concordar em todos os pontos doutrinários, pois a Bíblia não pode ensinar doutrinas contraditórias simultaneamente. Mas a realidade é que existem milhares de seitas protestantes, cada uma proclamando ser a Bíblia sua única regra de fé, cada uma garantindo que está pregando a verdade do Evangelho, embora muitas preguem assuntos totalmente diferentes umas das outras. Os protestantes, mestres da fuga, dizem que tais doutrinas discordantes não são essenciais, são secundárias. Porém, é realidade também que em assuntos então centrais, mesmo estes, os protestantes discordam. A salvação do homem,
os sacramentos e a justificação são somente alguns exemplos. Exemplificando, algumas seitas pregam que Jesus está simbolicamente presente na Eucaristia. Outros, como os luteranos, creem o contrário, que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Algumas denominações pregam que, uma vez salvo, o crente não poderá jamais perder a sua salvação, não importa se faça o bem ou o mal. Outras pregam que o pecado pode causar a condenação do homem, mesmo após justificado. Algumas seitas afirmam que o ser justificado é apenas declarado justo, enquanto outras afirmam que o ser justificado é tornado justo. Jesus jamais quis que seus discípulos estivessem divididos, desunidos, mergulhados num caos doutrinário como está o protestantismo desde a sua origem. Jesus, pelo contrário, pediu a união de seus seguidores, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. João 17, 21. E São Paulo exorta aos cristãos a unidade doutrinária com estas palavras: um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 4, 5. Como então as milhares de seitas protestantes podem ser denominadas de igrejas verdadeiras quando as suas simples existências já refutam tal presunção? Como doutrinas tão heterodoxas e contraditórias podem servir de instrumento divino de união desejada por Jesus? Sobre isto, o leitor deve lembrar das palavras de Jesus: pela árvore se conhece os frutos. Mateus 12, 33. Por este versículo, vemos que a árvore da história do protestantismo e da sola escritura está recheada de maus frutos.